Meus caros, seja bem-vindo ao Direito Fiscal. Bem, nessa cadeira iremos falar sobre fiscalidade. Interessa a nós como estudantes os impostos. O que é imposto? Imposto é um ato pelo qual um indivíduo ou pessoa singular ou coletiva está suscetível de pagar obrigações face ao Estado, de modo com que este garante o seu funcionamento. Entretanto, fiscalidade relaciona direito fiscal, direito tributário e direito financeiro. No que tange ao direito financeiro, estamos a falar das atividades que o Estado exerce como um só, de modo a garantir a coletividade de nós todos. E direito tributário será um tal que obriga com que as pessoas exerçam as atividades. Quando nós falamos de direito tributário, temos a entidade que tutela isso, estamos a falar de autoridade tributária, que é supervisionado pelo Ministério da Economia e Finanças. Ok? E este dá relatório ao órgão máximo, nesse caso a figura-chefe do Estado. Temos, por um lado, o direito fiscal, onde há fiscalização das leis. Entretanto, aqui em Moçambique temos os tribunais fiscais, que são supervisionados pela pelo Tribunal Administrativo. Em caso de irregularidade, em caso de um contencioso, nós recorremos como órgão máximo Tribunal Administrativo. Há bocado vimos as eleições, em que um partido reivindicava a fraude eleitoral. Então significa o órgão que supervisiona o órgão máximo seria o Conselho Constitucional. Caso este decidir algo, significa não abre-se mais um espaço judicial. É conformar-se com os resultados que foram tidos. Não estou aqui a querer dizer que especular algo, ok? Tendo em conta que eu não sou político, não pertenço a nenhum partido político, sou apenas estudante, sou apenas professor, estudante, analista e consultor, ok? Então, ainda nesse ângulo de fiscalidade, há que realçar que os impostos é de caráter obrigatório. Toda individualidade que está sujeito a pagar os impostos deve pagar de caráter obrigatório, com que este irá garantir ao funcionamento as despesas dos Estados. Entretanto, preocupa eu como economista o que o Estado faz com essas despesas. Eu não tenho obrigação de fiscalizar o Estado como só. Existe entidade que fiscaliza as atividades do Estado. Estamos a falar do Ministério da Economia e Finanças, estamos a falar do Tribunal Administrativo que administra os órgãos e Ministério da Economia e Finanças. Este órgão tem legitimidade de supervisionar, de fiscalizar os riscos do Estado, ok? Há que realçar uma coisa: as características do imposto. Já disse anteriormente que o imposto são prestações unilaterais que os indivíduos que estão sujeitos a este devem pagar de caráter obrigatório em valores monetários, sem contrapartidas. Significa, se eu pago o imposto ao Estado, não há contraprestações de serviços. Eu paguei o imposto, fiz a minha obrigação. O Estado faça as suas obrigações, de modo a garantir o seu funcionamento. Um Estado só funciona quando tem receitas. Um Estado que tem um déficit orçamental deixa a desejar. A título de exemplo, o nosso país não é uma exceção. Temos um déficit orçamental. Tudo que nós fizemos como uma nação, a nossa soberania é colocada em causa. Porque aqueles doadores, aqueles que financiam aquele déficit, têm legitimidade de obrigar o Estado a fazer aquilo que eles querem. O Estado não pode atravessar a linha vermelha. A título de exemplo, Moçambique é uma exceção. Desculpa, ninguém viu, todo mundo viu isso, as dívidas ocultas. Não vamos aqui fazer brincadeirinha de criança. Todo mundo viu. Quando o Estado moçambicano criou dívidas ocultas, nós vimos o doador sancionar severamente o governo local. E é bom, fez bem,
Porque há uma dependência, o governo cria as políticas que visam reduzir esse déficit. É necessário que tenhamos política consistente, olhamos os recursos que nós temos, que temos abundante, graças a Deus, que esses recursos visam a reduzir o déficit e reduzimos a onda de corrupção, nepotismo e sequestros. Não faz sentido um Estado que o nosso Estado tem uma incapacidade de responder esse pressuposto dos sequestros. Fazer educação física já é um motivo de uma pessoa ser sequestrada. Isso já transgrediu o paranormal. Eu, quando caminho daqui para a universidade, em cada esquina vejo polícia. Mas um simples cidadão, ao fazer educação física, não está lá a polícia para proteger. Mas quando eu saio da minha casa para a universidade, polícia em cada rua, em cada canto de rua. Então, isso estou, de um certo modo, a dizer que o Estado deve fazer mais. O Estado deve aplicar as leis consentadas e mostrar aos prevaricadores desse mal que o Estado é intolerante com isso. Isso irá reduzir, irá desencorajar, irá intimidar esses prevaricadores e fará com que haja maior investimento. Esse investimento irá reduzir o índice de desemprego e o próprio Estado irá arrecadar os impostos através desses agentes econômicos, porque quanto maior for o índice de criminalidade, corrupção, desencoraja as pessoas a investir mais no país e, consequentemente, teremos um déficit orçamentário, seremos dependentes do setor externo, as nossas políticas serão mais dependentes do setor externo, ok? Mas isso não é o que é de foco. O que é de foco é sobre as leis, é sobre os impostos, ok? Então, a diferença aqui entre taxas e os impostos, meus caros. Os impostos é aquilo que nós pagamos sem contraprestações. Taxa, há contraprestações. Quando vou a Marraquene de transporte semicoletivo, eu vejo eles a pagar um certo valor para passar as reportagens. Significa é contraprestações. Pagou dinheiro, em compensação tem acesso a livre trânsito. Isso chama-se contraprestações. Isso são taxas. Eu vou ao mercado. Quando vou ao mercado, vejo aquela senhora paga uma taxa. São contraprestações. Paga uma taxa para colocar a sua banca para exercer as suas atividades. Isto é contraprestações. Agora, o não contraprestações é eu pagar, não saber, não ter nada em compensação, direto. Mas eu sei que o Estado, através daqueles impostos, irá construir os hospitais, escolas, etc, etc. Temos aqui um projeto, um distrito, um hospital, um tribunal contíguo. É um projeto muito visionário a nível da administração local, a nível da administração central. De onde vem aquele valor que o Estado constrói um distrito, um hospital, um tribunal? Advém das receitas, advém dos nossos impostos que nós canalizamos, porque nós pagamos na compra de bens e serviços através dos nossos exercícios de atividades econômicas, os nossos salários, que somos os nossos salários. Então, o Estado arrecada aqueles impostos para exercer as suas atividades. Há que realçar que, desta vez, o Estado tem nos surpreendido positivamente no exercício das suas atividades. Significa a maior preocupação do Estado de garantir o bem-estar de todos nós. Isto é muito bom, ok? Temos que criticar, sim, somos economistas, temos que dizer o lado mau é mau. Dívida oculta não foi uma coisa muito boa para nós. Corrupção não é uma coisa muito boa para nós. Exemplo, o projeto Sustenta não é um projeto muito bom. Num país sério, aquele projeto não poderia estar lá. Então, coisas más temos que criticar, ok? Bem, nessa cadeira nós iremos falar sobre o objetivo do imposto. Bem, os impostos visam a obtenção de receita para financiar as despesas públicas, ou seja, para o financiamento dos gastos públicos do governo. Quando nós falamos dos gastos públicos do governo, estamos falando de gastos de funcionamento, para o funcionamento do próprio Estado, financiamento, investimento, etc, etc. Estamos a falar
temos objetivos sociais. Os impostos visam a repartição justa de riqueza e de rendimento, diminuição de desigualdade, tendo em conta que as necessidades e o rendimento agregado familiar, operando assim numa verdadeira redistribuição de riqueza. Bem, na perspectiva de distribuição de riqueza, significa a desigualdade em todo o mundo existe, mas temos que reduzir tanta disparidade. Foi um dos projetos que eu digo o Estado acertou. Teve suas falhas na abordagem, os médicos, polícia e professores que foram mais lesados, e os mais beneficiados foram os políticos. Infelizmente, temos políticos a nível da Assembleia da República que nem ensino superior tem, mas recebe muito mais que os médicos. Isso deixa a desejar, honestamente, sinceramente falando, deixa a desejar. Mas, embora isso reduza a disparidade, significa um diretor de um ministério A recebia muito mais que o outro diretor do outro ministério. Então, os dois são diretores, por que não tem o mesmo salário? Então, é essa disparidade que estamos a falar. Aí foi uma coisa muito certeira, mas os demais, uma outra coisa falou-se, o governo deve reconhecer e retificar. Temos objetivos econômicos, o imposto pode combater a inflação, reduzir o rendimento disponível, consequentemente o consumo, obter... Ok, os impostos pode combater a inflação, mas sim, honestamente falando, nós sabemos quanto a maior riqueza as pessoas tiverem, isso irá aumentar a inflação. Haverá maior procura de bens e serviços. Automaticamente, para reduzir o estoque da procura agregado, é necessário que nós aumentamos os impostos, aumentamos os preços de bens e serviços. Agora, do outro lado, os impostos reduzem a inflação quando o Estado garante serviços, políticas conceituadas de consumo. O que fala aqui nesses impostos significa a inexistência de política interna de consumo. Ok? Por isso há muita dependência dos bens e serviços externos do que interno. Então, mas de um certo modo, quando o Estado reduz o seu déficit orçamental, arrecada bem os impostos, e esses impostos visam garantir a coletividade de todos e coloca os bens públicos à disposição. Isso até pode combater de um certo modo a inflação. Nesse contexto, ok? Mas a questão que se coloca: será que o Estado faz isso? O Estado moçambicano, em que eu estou inserido. Eu não vou falar de Estados outros. Conheço o meu Estado moçambicano. Não sei. Ok. Temos como pagar os impostos. Há quem paga por cota. Chama-se, ele pode pagar, os agentes econômicos podem pagar de uma forma antecipada. Há quem faz pronto pagamento. Pagar logo de uma vez. Há quem paga em prestações. Pagou uma prestações, pagou a outra prestações. Também tem outras extensão dos impostos. Estamos a falar de compensação. É a modalidade de extensão do imposto do crédito, no qual o contribuinte tem valor a receber do fisco. Bem, é possível o Estado nos dar os impostos através de benefícios fiscais. Se ponhamos, eu tenho uma compensação do fisco, significa o Estado pode dizer, não, próximo mês não paga os impostos. É normal. O nosso Estado faz isso. Temos doação. Ocorre quando o devedor, com concordância do credor, realiza uma prestação diversa daquilo que está inicialmente vinculado, fazendo extensão à dívida. Então, significa, temos confusão. Verifica quando reúne-se qualidade de credor e devedor da mesma obrigação tributária na mesma entidade pública. Falência. Bem, no caso de falência, o Estado é chamado para repor. O Estado é que é o devedor. O Estado é chamado na última instância como entidade devedora, ok? Bem, há bocado nós vimos as eleições em que um partido contestava a irregularidade e reclamava vitória em certos municípios. Entretanto, recorreu à instância mais alta, que é o Conselho Constitucional. Aqui em Moçambique,
Nós também no direito fiscal temos tribunais fiscais. Caso de eu sentir, como contribuinte, sentir-me uma decisão do direito fiscal, posso recorrer ao órgão mais alto que chamamos de tribunal administrativo. É o órgão mais alto, é a última instância nesse caso. Eu não sou advogado, sou economista, infelizmente. Então, é o órgão mais alto que concerne a isso. Ok? Se eu me sinto injustiçado, significa vou ao tribunal, o tribunal decreta não a meu favor e acho que houve uma irregularidade, recorro ao algo, posso recorrer na primeira instância, na segunda, também após isso posso recorrer ao órgão mais alto, que é o tribunal administrativo. Há que realçar que é o tribunal administrativo que administra a coisa pública e fiscaliza as atividades da coisa pública, ok? Bem, só para fechar a nossa aula de introdução à fiscalidade, há que realçar que nós iremos explicar como se calcula o IRPC e IRPS e diferenciar de INSS. Isso é outra coisa. Instituto Nacional de Segurança Social é outra coisa, não tem a ver com impostos. Aquilo não são impostos. Aquilo é garantir o meu amanhã como trabalhador, ou como estudante, ou como investidor, empreendedor, que dou aulas, a minha reforma. Estamos a falar de reforma por invalidez, velhice, etc, etc. Então, aqui, nessa cadeira, só iremos falar de fiscalidade, aquilo que a interação dos agentes econômicos particulares com a autoridade tributária, ok? Por hoje paramos por aqui. A aula de hoje era só para explicar o que é isso de fiscalidade, o que é imposto. Tradicionalmente, como era imposto era cobrado, não havia sanções. Não tinha uma natureza sancionatória, significa que os agentes econômicos podiam pagar, assim também como não podia não pagar. Ou não pagar o imposto, não havia uma sanção, significa que você não tinha valor. Os impostos eram pagos através de outros bens, enquanto atualmente os impostos são pagos especificamente por valores monetários. Não podemos pagar imposto através de uma galinha, produtos como milho, etc. Mas antigamente era comum, ok? Por hoje paramos por aqui. Meus caros, subscreve no meu canal. Tenho nossos contatos à sua disposição. Aquele abraço.